Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre o amor que constrange. Essa palavra foi ministrada na igreja Vida em São José dos Pinhais e que em nome de Jesus vocês sejam constrangidos pelo amor dele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe. A gente está fazendo bastante frio, mas eu sinto o calor do Espírito nesse lugar. E queria agradecer a confiança do pastor Wagner, da pastora Aline, de estarmos aqui mais uma vez ministrando, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, um pouco daquilo que Deus tem falado conosco, um pouco do que temos aprendido ao estudar a palavra no dia a dia. E fui desafiado, nós estamos vivendo o ano do amor. Esse tema acho que é bastante sugestivo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E eu acredito que não é o amor só por Deus, é o amor um com os outros. Eu acho que se aplica bastante aos nossos dias de hoje, se aplica bastante ao nosso país. A gente sim pode ver um pouco de apatia da igreja do Senhor, daqueles que deveriam fazer diferença numa sociedade fria, numa sociedade sem amor. E confesso que eu sou constrangido o tempo todo com relação a esse ponto dos ensinamentos bíblicos a respeito do amor, que é o primeiro, o principal de todos. E o tema que ficou como responsabilidade para eu estar ministrando hoje é o amor que constrange. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em João 3,16. A luz daqui é ótima para ler. Muito boa mesmo. É um texto bem conhecido de todos, acredito. É um versículo pequeno, mas de uma profundidade enorme. Todos encontraram? João 3,16? A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero Te entregar os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa se renovar nesse dia, Pai. Que a Tua palavra possa trazer, Senhor Deus, para nós, Senhor Deus, novos ensinamentos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fazer de forma eficaz, Senhor Deus, com que haja transformação na nossa vida, no nosso caráter, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante de Ti, estudando um pouco mais da Tua palavra, Jesus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Estava conversando essa semana com a pastora Aline, com o pastor Wagner, junto com a Roberta. E, particularmente, eu gosto muito de etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Eu acredito que, quando a gente conhece o idioma, quando conhece a língua, a gente evita um bocado de equívocos, a gente comunica de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, e também consegue se expressar de forma mais adequada, mais apropriada. Nós tivemos recentemente um evento, uma amiga nossa que mora no Paraguai, o marido dela, que é paraguaio, usou uma expressão que para a gente não é uma expressão muito legal. Ela se ofendeu, depois ela foi entender que lá no Paraguai aquela expressão significa outra coisa. Quando logo assim que a gente chegou no Paraguai, por exemplo, uma das pastoras que estavam junto conosco falou: que legal, aqui o pessoal trabalha com muito capricho. Para a gente trabalhar com muito capricho, uma professora que trabalha com muito capricho, é que faz tudo de forma caprichada. Só que lá no Paraguai, por exemplo, capricho é um termo ruim. É uma pessoa cheia de não me toque. Então, uma pessoa caprichosa não é uma pessoa que faz tudo com excelência. Então, nós temos essa possibilidade de conhecer a origem da palavra. A gente sabe que, por exemplo, o português é um idioma vivo, ele muda. E entender o significado da palavra nos ajuda bastante. E aí eu fui buscar o significado de amor e de constranger, que são as duas palavras que compõem o tema da mensagem dessa noite. Me desculpa, a mão no bolso, é que a mão está gelada de verdade.
Tá? Então, de vez em quando ela esfriar, eu vou botando no bolso para dar uma esquentadinha, tá bom, gente? Estou me sentindo bem à vontade aqui, não estou nervoso, tá? Isso aqui é só para esquentar mesmo a mão. O significado de amor, né? Amor é um substantivo masculino, vem do latim amore, e ele designa adoração, veneração, né? Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro ou de alguma coisa, né? Então, o amor, ele traz esse monte de coisas boas junto com ele. O constranger, ele já tem um significado não muito bom. Ele é um verbo, né? O constranger especificamente é um verbo transitivo direto. Vem do latim também constringere. E aí, quando veio essa palavra, eu me lembrei de alguns remédios, alguns medicamentos que são vasos constritores, né? Uns são vasos dilatadores, eles abrem os vasos, e os outros são vasos constritores, são para diminuir a passagem dentro de um vaso, você comprimir, né? Você apertar. E justamente constranger tem esse significado. Cercear, coagir, apertar, estreitar, né? Compelir, que é obrigado, de certa forma, por uma força. Então, se a gente for analisar o amor que constrange, é esse amor que gera um aperto. Não sei quantos de vocês já passaram por algum tipo de constrangimento. Eu já passei por alguns. E a gente fica meio incomodado, a gente não fica confortável, né? O apertar não é algo confortável. O pressionar não é algo confortável. E o amor de Deus, ele é exatamente dessa forma. Ele é um amor que faz a gente reavaliar se de fato nós amamos, se de fato o que nós entendemos sobre amor está condizente com a Bíblia, né? Se esse amor, de fato, é o amor que Jesus tinha pelas pessoas. Então, como eu estava falando, é importante a gente conhecer, sim, a origem das palavras, conhecer, estudar. Eu tenho um prazer muito grande de buscar a origem das palavras, e nós temos alguns exemplos curiosos, por exemplo, no idioma, no português, né? Saudade é um termo que só tem em português, não tem em nenhum outro idioma uma única palavra para expressar saudade, né? Lá no Paraguai, por exemplo, eles falam ter estranho, né? São duas palavras, não é uma palavra só. Estranhar, né? E o português tem disso, né? E nós sabemos que o nosso idioma ele tem termos de origem latina, origem grega, origem tupi-guarani, enfim, diversos cantos. E aí, nessas pesquisas, eu pude encontrar me lembrar, né, de alguns termos que eu já tinha pesquisado. Por exemplo, piscina, né? O que é piscina hoje para a gente? É um tanque de água que a gente utiliza para tomar banho. Só que, originalmente, a palavra piscina vem do grego e ele está relacionado a um ambiente para criar peixes, um tanque para colocar peixe. E o termo aquário, que vem do latim aquarium, ele já é o contrário. Hoje, a gente entende que o aquário é um lugar que a gente coloca peixes para apreciar, né, para os peixes viverem. Porém, na sua origem, ele era um tanque, um reservatório de água que muitas vezes era utilizado para alimentar os animais, o gado. Então, a gente sabe que algumas palavras mudam o sentido conforme vai passando o tempo, o idioma vai transformando, né? Às vezes uma pronúncia errada se torna a flexão de uma determinada palavra, né? O estrangeirismo, né? Hoje nós utilizamos, por exemplo, o deletar, né? O delete virou um verbo, né? Então, hoje até se a gente for ver nos dicionários menos, como vou dizer, que sejam linguísticos, né? Que não sejam tão gramaticais, eles vão aceitar esses termos como o termo de uso correto para o português. Né? E eu separei também a palavra, por exemplo, armário. Quem tem armário em casa? Quem tem armário? Quantos de vocês têm uma arma em casa? O armário, a espada, meu Deus, Júlia tem um monte lá no quarto. O armário, ele originalmente era um local para você guardar armas. Então, com o tempo foram dando outros usos ao armário, e hoje a gente tem um armário basicamente para guardar roupa e material de cozinha. Na nossa casa, acho que se resume a isso, né? Armário de cozinha e armário de quarto. E de banheiro. Tá? Outro termo interessante que, para mim, sempre me faz viajar. Autópsia. Todo mundo sabe o que é autópsia? Hoje, o termo autópsia é utilizado para aquele estudo pós-morte que é feito no corpo, né? Mas, na verdade,
a junção das duas palavras que compõem autópsia, né, auto e opsia, eles são termos que designam autoconhecimento. Tem como o morto autoconhecer? Ele que faz os cortes para poder ver como é que ele é por dentro? Então, o termo correto seria necropsia, né, que é o estudo do morto, do necro. Então, é engraçado a gente ver que termos que originalmente tinham um significado completamente, de uma hora para outra, eles mudam. Né, mudam o sentido, mudam a utilização deles. Mas a palavra de Deus é a única que não muda. Amém? O texto de João 3,16 foi o primeiro versículo que eu aprendi na igreja. E eu entrei na igreja com 6 anos de idade, né, na sociedade de criança, eu era da igreja Batista lá do Porto Novo. E quando eu cheguei na igreja, eu fui para a sociedade de criança, e a sociedade de criança tinha um tema, né, que era o versículo, que era a referência da sociedade de criança, que era João 3,16. E foi o primeiro versículo que eu aprendi quando eu cheguei à casa do Senhor. Que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aprendi lá com o Tchenuzete, no Isildos de 1987, mais ou menos. E, para mim, eu não tenho dúvida que esse texto é o texto central do cristianismo. Se a gente pudesse resumir tudo que está na Bíblia, se você tivesse 10 segundos para evangelizar uma pessoa, você usaria esse versículo. Né? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de evangelizar com o livro Sem Palavras. É baseado nesse texto. Né? O plano de salvação. Existe um caminho para a salvação, e está nesse versículo. E nada mais importa. Então, esse é o texto que ele é o ponto central do que nós entendemos como cristianismo. Né? A partir de Cristo, a partir da vinda de Cristo, houve algo que aconteceu por algum motivo, por algum propósito. E, por meio desse versículo, a gente consegue observar que, desde o início, desde o começo, Deus ele já amava a humanidade, ao ponto também de amar essa humanidade lá, no final, garantindo-lhe a salvação. E hoje nós vamos destrinchar um pouco desse texto, que é um versículo pequeno, tá? Mas eu acredito que os ensinamentos contidos nesse texto são profundos. É um texto pequeno, simples, onde qualquer pessoa, independente da sua formação acadêmica, independente do seu grau de escolaridade, consegue entender, né? E Jesus ele é lindo, né? Porque a palavra diz que ele pregava por meio de parábolas, ele ensinava por meio de parábolas e transformar talvez algo complexo de forma simples para o povo poder entender. E esse texto é, da mesma forma, extremamente simples da gente entender, porém, contém nele uma mensagem profunda, né? Contém uma mensagem forte, não só para os dias de hoje, como acredito para enquanto Jesus não volta, aí é esse que vai ser o cerne do cristianismo, da pregação das boas novas. E o termo destrinchar é interessante, porque destrinchar também significa, ele vem de destrançar, né? Você pegar uma trança e desfazer a trança. Então, destrinchar nada mais é do que você desfazer esse versículo, nós vamos desfazer esse versículo e analisar por partes, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês fizessem uma análise crítica comigo seria do início do versículo, né? Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, ele não está condicionado ao momento que Jesus Cristo morreu na cruz e a partir daí ele começou a nos amar, não, tá? O amor de Deus ele é anterior à criação. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 4, versículo 8, que Deus ele é amor. Ponto. Qualquer referência com relação à bondade e maldade que nós temos é com relação a esse mundo. O amor ele é anterior à criação do mundo. Deus ele é anterior à criação do mundo. Então, para a gente talvez entender esse amor seja difícil por causa justamente dessa nossa percepção sobre bem e mal, sobre coisas ruins e coisas boas, que está relacionada a essa terra aqui. Né? Na palavra de Deus diz que na morte eterna vai ter sofrimento e ranger de dentes, mas na glória não vai ter sofrimento. Então, para nós entender esse amor sacrificial, como foi pregado no domingo, talvez seja difícil de entender, mas nós vamos avançar e vamos entender um pouco melhor conforme a gente for andando. E, sendo assim, Deus ele amou
a humanidade, certo? Deus, ele amou Adão, né? E Roberto até uma vez numa pregação usou essa expressão, porque Adão significa humanidade, tá? Não vou entrar em méritos teológicos aqui, né? Eu acredito que Adão foi um homem, o primeiro, mas tudo que se aplica a Adão se aplica à humanidade, né? Aos homens. E em Gênesis, a gente vai ver lá em Gênesis 1, que Deus, ele vai criando, ele vai dando ordem e vai criando. Vai dando ordem e as coisas vão surgindo. Vai dando ordem e as coisas vão surgindo. E no final, tudo que Deus... E viu Deus que tudo que ele fazia era bom. Tudo que Deus fazia era bom. Porém, lá em Gênesis 2, quando a gente vai avançando, né, que vai falar a respeito da criação do homem, nós vamos ver que a humanidade, o homem, ele tem um papel de protagonismo na criação. Vocês concordam comigo? O processo de criação do homem foi um pouquinho diferente da criação dos animais, das montanhas, dos mares. Ao homem foi atribuída uma função diferente, né? Aos animais houve uma ordem de crescer e multiplicar, né? E ao homem também foi dada uma ordem de crescer e multiplicar, porém domine, né? Então, nós vamos ver que durante a criação, Deus usou a palavra, a voz, e a criação surgiu. Com o homem foi diferente. Do pó da terra, o que ele fez? Ele criou o homem com suas próprias mãos. E se não bastasse isso, ele ainda deu o quê? Parte dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e além disso ele ainda deu o sopro de vida. Olha que privilégio. E a gente muitas vezes não dá importância à humanidade. Muitas vezes olhamos a humanidade pior do que nós olhamos os animais. E eu estou falando daquele cara que matou 10, do estuprador, que também faz parte da humanidade. Vocês estão conseguindo alcançar? Daquele que roubou o seu carro, daquele que talvez tenha tirado a vida de um parente seu. Mas ainda não chegou, não. Mas vamos lá. Então, agora nós entendemos que, diante da criação, nós somos protagonistas, nós temos um papel importante. Amém? Saiba que você é obra-prima da criação. Por mais que você se julgue incapaz, por mais que você se julgue inferior, você é obra-prima da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coisa favorita de Deus. Não abra mão disso, gente. Entenda que vocês têm um papel privilegiado desde o início da criação do mundo. A humanidade tem um papel privilegiado. A gente vê nos últimos tempos aí um crescimento muito grande dos movimentos defensores aí dos animais, tal, né? E é muito bonito, nós devemos zelar pelos animais também, mas muitas vezes a gente vê gente dando mais valor ao animal do que a gente. E aí a gente vê o quanto que a sociedade está doente. Né? Eu conheço pessoas que falaram, eu prefiro ter cachorro do que ter filho. Tudo bem, mas não colocar o cachorro numa posição melhor do que uma pessoa. Eu acho que aí tem algum distúrbio. Né? A pessoa teve uma decepção grande com alguém, que fez ele não querer ter filho, estabelecer uma família, enfim. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que tem alguma coisa aí. Então, nós vivemos diante de uma sociedade doente que esqueceu que o homem, que nós, a humanidade, temos um papel de protagonista na criação. Amém? Segunda parte do texto que nós vamos destrinchar aqui. Né, a segunda linha do emaranhado, da trança. Deu seu único filho. E essa, para mim, é a parte que mais me constrange, que mais me dá uma agonia, que mais dá aperto no peito, literalmente. Que ainda que nós tenhamos sido, né, protagonistas na criação, nós não fomos feitos automaticamente filhos de Deus. Ainda que nós tivéssemos um papel privilegiado, nós não éramos filhos de Deus. E aí eu queria só fazer uma analogia para tentar mostrar mais ou menos o que
para tentar chegar perto do entendimento desse amor de Deus. Né? Eu achei que quando Radassa nasceu, eu pude compreender um pouco mais do amor de Deus. Né? Eu não tinha experimentado um amor desse tamanho. Um amor de cuidado, um amor de zelo, um amor literalmente sacrificial, ao ponto de dar a vida pelo filho, pela esposa. Quando eu casei, eu não imaginava nada disso. Eu até compartilhei essa semana uma postagem da ultrassonografia de Radassa, né? E eu não fazia ideia, e eu falei, Senhor, como eu entendo o seu amor agora? Ainda assim era pouco. Ainda assim era pouco. E nós todos somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. Se a gente for analisar a humanidade de uma forma geral, nós somos criaturas. Porém, por conta do rumo que a humanidade tomou, desde o começo, desde lá do Éden, Deus ele escolheu enviar o único filho dele para morrer em favor daqueles que não são filhos. Vocês conseguem entender isso? Deus ele pegou o único filho dele para morrer em favor daqueles que não são filhos. Imagina a seguinte situação. Nós estamos diante de uma pandemia. Vamos supor que a doença fosse uma doença mais letal do que o Covid, mais contagiosa que o Covid, e nós temos dois filhos de um determinado cidadão que no sangue deles tem a vacina para curar toda a humanidade, e ninguém vai morrer mais. Só que um filho é professor universitário, o cara pesquisa sobre doenças raras, um cara correto, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? O cara, família exemplar, um pai dedicado, um homem honesto, justo, e o irmão dele é um safado, pedófilo, estuprador, viciado em drogas, vive perambulando pelas ruas. Conseguiram imaginar dois personagens distintos? Irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe? Se vocês, na posição de escolher qual deles teria que morrer para poder doar o sangue, para poder trazer vida para todo mundo, qual que vocês escolheriam? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Vai fazer um favor para a sociedade, não vai? É menos um estuprador, não é isso que a gente fala? Ah, bandido bom é bandido morto, é menos um estuprador, é menos um bandido, é menos um ladrão, é menos um safado. O outro está lá, o outro está trazendo coisas boas para a sociedade. Me desculpe a palavra dura que eu vou dar agora, vocês são os filhos bandidos. Vocês são os bastardos, aqueles que não tinham direito à herança. Vocês, eu me coloco, tá? Porque isso tudo aqui Deus falou primeiro comigo. Por isso que eu estou falando, é um constrangimento de causar dor, de causar aperto. Se a gente fosse colocar no lugar dos filhos, nós seríamos aquele que está todo errado ali. Aquele que está cheio de mazela, fazendo mal para a sociedade. E Jesus era aquele todo certinho ali. Que não tinha necessidade nenhuma de morrer, não tinha pecado, foi humilhado, foi cuspido, sofreu uma morte não somente dolorosa fisicamente, como também humilhante. Era uma morte humilhante, ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, dois bandidos. Sofreu escárnio, colocaram uma cruz de espinho, foi desafiado a descer da cruz, se fosse filho de Deus mesmo, se fosse o rei dos judeus. Jesus não era o que estava todo errado, não. E quem Deus escolheu para morrer não foi o que estava todo errado. Pelo contrário, ele escolheu o certinho, o filho exemplar, o filho do orgulho, para morrer no lugar da humanidade pecadora, da humanidade podre, que escolheu crucificar Jesus ao invés de salvá-lo. Mas a gente sabe que existia um propósito dele morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Né? E isso é o amor. Isso é o amor. Né? E o texto em grego, se a gente for ver, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, que era o idioma do povo judeu, do povo hebreu, naquele contexto. Porém, no período do Novo Testamento, o que dominava era o Império Greco-Romano, era a cultura greco-romana. Então, o idioma fluente, o idioma mais falado, o idioma que era a linguagem universal, como é o inglês hoje, né? Tipo assim, se você for trabalhar na Índia, tem que falar inglês. Se você for trabalhar na África, tem que falar inglês. Se você for trabalhar na Oceania, tem que falar inglês. Qualquer continente, qualquer lugar que você for. Se você for para a Ásia, Europa, se você falar inglês, abre as portas. Não é assim? Nesse contexto da Bíblia,
né, em que o Novo Testamento foi escrito, o início da igreja, enfim, a cultura greco-romana, né, que eles chamam de helênica, tal, era que influenciava a sociedade naquele contexto. Então, o Novo Testamento ele, foi popularizado, foi escrito em grego. E aí, como a Roberta pregou domingo, ela falou muito bem. E, como eu estava falando, a saudade só existe em português. No hebraico, a palavra amor, existe uma expressão que vai determinar amor mesmo. Né? Vai ter outro que vai determinar afeto, tal, mas amor vai ter um termo para determinar. E no grego não é assim. No grego existem 4 expressões básicas que determinam a palavra amor. Né? E essas expressões são o storge, que é do grego moderno, né, que é uma afeição natural, aquilo que você já tem naturalmente, quando você tem o amor pelo seu filho, sabe, tipo assim, que é automático, né, você tem afeto pelos seus familiares, pelos seus parentes. Esse é o amor storge. O eros, que é o amor sexual, é o amor entre homem e mulher, é esse amor do casal, do marido e mulher, do namorado. Esse é chamado de amor eros. Por isso que a gente tem um termo erótico, né, que é relacionado ao amor eros. Tem o filia, né, ou filéu, dependendo da linha que você for estudar, que é o amor também fraternal, né, quando as pessoas compartilham algo em comum. Né? Então, por exemplo, o amor entre irmãos da igreja, né, o amor entre colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que compartilham algo em comum, seja a fé, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de moradia. Então vai ser o amor filéu. E daí surge o termo pedofilia, né? Surge o amor, surge o termo zoofilia, que está relacionado a esse desejo, a esse impulso por alguma coisa. Aí eles botam um prefixo, zoo, animal, pedo, criança, enfim. Tá? E o amor que é o mais especial de todos, que foi o que a Roberta falou no domingo, que é o ágape. Né? E esse amor é exatamente esse amor sacrificial. É esse amor que ele não é gratuito, ele não não tem parâmetro. Nesse amor aqui você não tem como pedir prova de amor, porque a prova de amor vai ser um sacrifício. Vocês conseguem entender? Me dá uma, sabe, namoradinho, quando está apaixonadinho, me dá uma prova de amor, aí chega um buquê de rosa. Não. Nesse amor aqui é sacrificial. Se você ama a pessoa está precisando doar o coração, então tu vai se colocar para doar o coração para ela. Isso seria hoje, para mim, o que seria mais próximo de ágape. Né, eu tenho uma tia que doou um rim para um primo meu. Ele não deu tanto valor, né, enfim. Mas ela abriu mão de um órgão que, e hoje, por exemplo, pode, em breve, estar fazendo falta para ela, por causa de uma hipertensão. É um amor sacrificial. Minha tia estava disposta a morrer numa mesa de cirurgia para doar o rim para o filho. Isso é o mais próximo de ágape que eu posso imaginar. Né, você correr o risco de morrer pelo outro. E o termo ágape, ele aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Ele é esse amor incondicional, justo, puro, verdadeiro, maior dos amores. Então, como no grego nós temos vários termos que designam esse amor, né, que designam o amor, né, pode causar confusão, então o ágape ele é o maior dos amores, é um amor maior que pode existir no mundo. Né, e é interessante que no texto que a Roberta leu, tipo assim, Pedro, ele negou Jesus. Ele não se colocou à disposição de se sacrificar porque foi reconhecido como cristinhos, né? Cristãos, né? O termo cristão da igreja primitiva, se a gente for analisar, é exatamente isso, mini-cristos, cristinhos. Não é cristinho no sentido pejorativo, não, é miniatura de Cristo. Então ele tinha cheiro de crente, ele tinha fala de crente, se vestia, se portava, mas quando ele foi questionado, o que ele fez? Ele negou. Ele estava disposto a fazer sacrifício? Por isso que quando ele fala para Jesus, ele fala, Senhor, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Jesus fala, Senhor, te filéu. E Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ágape?
E Pedro fala, Senhor, eu te filéu. E pela terceira vez Jesus pergunta, né, Pedro, tu me ágape? Senhor, sabes que eu te filéu. E Jesus entendeu, houve sinceridade no coração dele. E aí Jesus pede para que ele apacente as ovelhas dele. Então, assim, a importância de a gente conhecer o termo, a expressão, né, eu acredito que Deus ele pode revelar no detalhe, numa palavra, coisas profundas. Assim como a Roberta trouxe no domingo, né, nessa passagem, algo profundo, né, que se impactou minha vida, eu tenho certeza que impactou a vida de vocês também. Tanto que eu fiquei pensando nisso desde domingo. Né, a gente fica remoendo. Então, sendo assim, ágape é aquele amor que constringe, aperta, tudo sofre, tudo suporta, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 13. Né? Jesus ele sofreu, ele se sacrificou por você. Deus escolheu sacrificar o filho bonzinho, que eu falei aqui, que eu dei exemplo. Perfeito, que nunca pecou. Só deu alegria e orgulho para morrer por mim e por você, que somos filhos do desgosto, os bastardos. E o que é lindo de ver nisso, que para a nossa sociedade talvez, eu não sei aqui quantos são adotados e quantos têm desejo de adotar. Eu sempre tive o sonho de adotar. Sempre. Desde muito jovem, desde adolescente, eu sempre quis ter filhos naturais e filho adotivo também. Pelo menos um. E logo assim que eu comecei a namorar com a Roberta, eu falei, Roberta, eu não sei você, mas eu tenho desejo de adotar também. E a Roberta falou, Fabrício, eu sou contra. Para mim, eu nunca tive esse desejo. Sabe lá qual vai ser a origem da pessoa, o que ela vai trazer de maldição, o que ela vai trazer de herança, né? Sabe lá, não sei o que, tal. E eu continuei orando. Falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja pai, que eu adote uma criança, o Senhor vai trabalhar o coração da minha esposa, porque tem que ser com ela. Eu não vou ser produção independente, só para poder saciar uma vontade minha. E fora o entendimento que a gente tem que a Bíblia nos orienta, a igreja ela precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, e a gente não faz isso. Né? Se 1/3 das famílias cristãs do Brasil adotasse uma criança, não tinha órfão no Brasil. Cada igreja, né? A gente viu uma estatística no Descend, eles fizeram uma estatística que se cada igreja do Brasil adotasse uma criança, não teria órfãos no Brasil. E a gente não fala de adotar para poder dar comida e coisa, não, é de dar uma família para a criança. Porque para dar comida, no orfanato eles têm comida. No orfanato eles têm roupa. Imagina se cada igreja adotasse uma criança, não teríamos órfãos no mundo. E aí, certo dia, eu cheguei em casa, a Roberta chorando, com a cara desse tamanho, olho vermelho, o olho dela já é grande pra caramba, né? Quando ela chora, o olho fica menor ainda. Falei, o que foi, Roberta? A gente vai adotar uma criança. Falei, o que houve, moleque? Ela estava lendo um livro, onde o autor ele mostrava, né, que, para Deus, nós somos como filho adotivo. A Bíblia fala, mas o autor ele dá ênfase e mostra o quanto Deus nos amou